E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonas Fernandes e estou passando aqui hoje para falar com vocês sobre intimidade com Deus, sermos mais íntimos de Deus. Muita gente professa sua fé em Deus, diz que crê, diz que tem experiência, mas na verdade vive distante de Deus. Naquela época que Jesus andava na terra, existiam muitos discípulos. Alguns discípulos andavam bem pertinho, comiam com ele, andavam com ele, viajavam com ele. Alguns discípulos eram tão íntimos que um deles chegava a reclinar a cabeça no peito de Jesus. Era uma relação muito bonita, né? Esse vínculo de intimidade ele é muito importante para a nossa vida. Então também existiam os discípulos que andavam distantes de Jesus. Aqueles que só apareciam de noite para falar com ele, aqueles que seguiam Jesus de longe, né? Que tinham um certo distanciamento com Jesus. E você? Como é seu relacionamento? Você é íntimo com ele também? Ou você é aquele discípulo que anda distante, que anda longe, que se esconde, que não assume, que não fala do nome dele, que não o conhece? Bom, nós vamos dar 5 passos hoje para você aumentar esse vínculo, né, de amizade, de proximidade com Deus, de caminhar mais perto de Deus. Mas antes disso, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, olha, clique nesse botão inscrever-se, que está logo aqui embaixo, clique aí, se inscreva, clique no sininho, todas, para que você receba todas os vídeos que vão chegando, você receba primeiro. Faça seu comentário aí, diga para nós como que é a sua intimidade com Deus. Eu prometo que vou interagir com você, nós vamos aumentar a nossa relação de amizade, tá bom? Bom, a primeira coisa que nós devemos fazer, o primeiro passo que nós devemos dar para aumentar a nossa intimidade com Deus é conhecer a sua palavra. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quando nós vivemos uma vida prática com Deus, conhecemos sua palavra e praticamos, então nós ficamos mais fortes. A palavra intimidade, meus irmãos, quer dizer segurança, quer dizer força. Então, quando nós aproximamos de Deus conhecendo sua palavra, nós ficamos mais íntimos, né? Mais confiantes, mais seguros. A própria Bíblia diz assim, que nós devemos ser mais íntimos. Olha o que diz aqui no livro de Salmos, né? Mas para mim é bom estar perto de Deus, Salmo 73. Para mim é bom estar perto de Deus. Então, através da sua palavra, da palavra de Deus, nós aumentamos nosso conhecimento, nós aumentamos nossa intimidade. E a palavra de Deus ela é muito rica, sabe? Ela nos ajuda muito. Olha o que diz aqui nos Salmos a respeito da sua palavra. Aqui no Salmo 118, 119 diz assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós guardamos no nosso coração a palavra de Deus, nós resistimos o pecado. O pecado perde a força, porque sempre que o pecado vem contra nós, nós lembramos da palavra de Deus. O Espírito Santo nos faz lembrar da palavra de Deus, então nós recusamos a prática do pecado. É importante que nós sigamos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus acerca da palavra de Deus. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, gera intimidade no nosso coração e nós somos protegidos, porque a palavra de Deus ela tem poder para penetrar até a divisão da alma e do espírito. Os nossos sentimentos, nossas emoções, elas são alcançadas pela palavra de Deus. Então, o primeiro passo que nós devemos dar, se você quer realmente ter intimidade com Deus, é conhecer sua palavra. Tire um tempo para poder ler a Escritura, tire um tempo para estudar as Escrituras, tire um tempo para ouvir as Escrituras, porque isso com certeza vai fazer bem para você. O segundo passo que nós devemos dar é tirar o tempo de jejum e de oração. Sabe que muitas pessoas oram muito pouco, né? Quanto menos nós oramos, mais longe de Deus nós ficamos, menos íntimos de Deus nós seremos. E quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, mais próximos de Deus nós ficamos. Jesus tinha o hábito de levar os seus discípulos para os montes, né?
Ele subia até o Monte das Oliveiras e ali ele orava a Deus, ali ele buscava a Deus, juntamente com seus discípulos. Ele e seus discípulos tiravam um tempo de oração juntos para poder falarem com o Pai. É importante que a gente ore. A oração, ela nos aproxima, ela nos faz ficar mais próximos, mais íntimos. A nossa comunhão com Deus, ela fica mais acirrada. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. O Senhor Jesus ensinando os seus discípulos o princípio da oração. Ele fala assim aqui em Mateus capítulo 6, ele diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Aqui a gente percebe que a oração é um princípio ensinado por Jesus para os discípulos. Se você é um discípulo de Cristo, você é um discípulo de Jesus, então tire um momento de oração todos os dias da sua vida. Está dirigindo o seu carro? Ore. Está tomando banho? Vai falando com Deus. Está trabalhando? Vai orando em pensamento, vai conversando com Deus, seu coração vai ficar mais feliz. Você vai ser uma pessoa feliz. Uma outra coisa também que eu quero falar dentro desse segundo passo, que é a oração, é o jejum. Muita gente gosta de jejuar, o jejum de Daniel, outros gostam de jejuar aquele jejum que a pessoa só se abstém do doce, do chocolate, do refrigerante. Eu confesso para você que esse jejum eu não gosto muito de fazer, porque o chocolate ele também nos nutre, né? O doce, quando você deixa de comê-lo, você deixa de se nutrir com ele, mas a pessoa acaba comendo outro alimento. O jejum mesmo que Jesus fazia, Paulo fazia, os demais faziam, Elias fez, o próprio Moisés fez jejum, é o jejum de se abster realmente da comida, do alimento, né? Da alimentação. A pessoa se sente fraco, debilitado, mas ele está com o seu espírito fortalecido. Esse eu acredito que é o jejum realmente que é válido. Então, meu amado, eu quero deixar esse segundo passo para você. Comece a jejuar, né? Muita gente cria muita desculpa, eu não jejuo por isso, não jejuo por aquilo, mas comece a jejuar, comece a devotar a sua vida mais a Deus, através do jejum e da oração, que vai aumentar essa proximidade, essa intimidade com Deus vai aumentar, ok? A terceira coisa que a gente deve fazer para aproximar-nos de Deus mais é sermos obedientes, principalmente obedecer a sua palavra. Muita gente não obedece a palavra de Deus. Eu não sei se você já conheceu pessoas que falam uma coisa e faz outra. Você conheceu pessoas que dizem uma coisa para você e no fundo elas estão fazendo outra coisa? A palavra de Deus nos ensina uma coisa e nós fazemos outra completamente diferente. Aí nós vemos aí no meio cristão muitas pessoas dando mau testemunho. As pessoas perguntam: poxa, mas fulano não é cristão, por que ele está agindo desse jeito se a palavra de Deus diz diferente? Por que ele está agindo dessa forma? Bom, ele está agindo assim porque ele é desobediente e nós não podemos viver assim. Olha o que diz aqui as Escrituras, Jesus dizendo: e disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Irmãos, quero te falar uma coisa, que Jesus, sendo filho de Deus, ele foi obediente até a morte. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso está lá escrito lá em Filipenses, né? Então, obediência é um posicionamento. Não, eu não vou fazer isso. E por que não vai fazer? Porque a palavra de Deus condena. Aí eu vou fazer dessa forma. E por que você vai fazer? Porque a Bíblia diz que Deus manda que eu faça. Tem coisas que a gente não concorda, mas pela obediência a gente cumpre. Então, se você quer ser mais íntimo com Deus, passe a obedecer ao Senhor, obedeça a palavra de Deus, obedeça a vontade de Deus. Não permita que a sua vontade prevaleça. Jesus, quando orava no Getsêmani, naquela noite que ele foi preso, ele falou com o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele queria que o Pai afastasse dele aquele cálice de sofrimento, aquela hora de sofrimento que ele iria passar.
mas ele diz que seja feita a tua vontade, não a minha, ou seja, eu estou disposto a obedecer. Então, obediência é um posicionamento. Se posicione em favor da obediência e seja mais próximo de Deus, meu irmão. Esse é o terceiro passo, é obedecer a palavra de Deus. O quarto passo que eu quero dizer para você é que nós devemos viver em comunidade. Nós devemos nos aproximar das pessoas. Nós devemos amar as pessoas. Tem gente que não gosta de gente. Tem pessoas da fé que não gostam de pessoas, não gostam de receber ninguém, não gostam de conversar com ninguém, não gostam de ajudar ninguém, não gostam de incentivar ninguém. São pessoas que preferem viver sozinhas, como uma ilha, isolada no meio do oceano. Você é assim? Você é desse jeito? Olha, saiba que esse não é um comportamento legítimo que Deus deixou para nós. Jesus era uma pessoa que se relacionava quase com todo mundo, ele conversava, ele tinha amizades, ele se relacionava com pessoas que até eram rejeitadas pela sociedade. Então nós como cristãos, nós como igreja, nós como pessoa de Deus, devemos cultivar o relacionamento. Olha o que a Bíblia diz aqui, no livro de primeira epístola de João, ele diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, não é? Então nós precisamos amar as pessoas, nos esforçar para amar. Ah, mas você vai dizer, mas Jonas, ele tem muito defeito, ela tem muito defeito, como que eu vou amar essa pessoa com tanto defeito? Nós devemos observar que todo mundo que tem defeito também tem qualidade. Assim como você não tem defeito, mas você também tem qualidade. Eu também tenho defeitos e também tenho qualidade. Então passe a olhar as pessoas de um olhar mais misericordioso. Passe a se envolver com as pessoas, a ajudar as pessoas. Aquilo que Deus dá na sua mão é para que você divida também, para que você abençoe também aqueles que precisam. Então viva em comunidade. Esse é o quarto passo para que a sua vida seja mais próxima, mais íntimo de Deus, né? Que você tenha uma vida mais próxima de Deus. E por último, o último passo para que a gente tenha mais intimidade com Deus é que nós devemos ter um coração grato, mais agradecido, né? Tem pessoas muito mal agradecidas, tem pessoas que nem sequer se lembram do que Deus fez na sua vida. Elas não agradecem pelo pão, elas não agradecem pela água, elas não agradecem pela casa, elas não agradecem pela sua igreja, elas não agradecem pelo seu salário, não agradecem. Elas reclamam, elas murmuram ou simplesmente não se importam com isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser mais agradecidos. Isso vai fazer a nossa relação com Deus aumentar. Nós vamos ser mais íntimos de Deus, nós vamos ser mais próximos de Deus, nós vamos ter uma relação mais amistosa, mais amigável. O Senhor vai começar a falar conosco. Observe o que diz as Escrituras aqui sobre um coração agradecido. Aqui no Salmo 107 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 107, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Hoje nós acordamos pela manhã, o sol já estava quente lá fora, esse ar gostoso, tomamos um bom café da manhã, saímos para o trabalho. Quanta coisa boa Deus já fez por nós. Seja grato, agradeça a Deus por tudo que você recebe das suas mãos, que você vai ver que mais coisas ainda o Senhor vai te dar. Então eu quero falar com você nesse momento que a gratidão é uma forma de louvar a Deus. Quando você agradece, existem cânticos de adoração e de louvor e de gratidão, né? Cânticos que você canta agradecendo a Deus, você fala: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero dizer para você que nós não devemos viver longe de Deus. Eu quero encerrar aqui esse vídeo dizendo para você que o próprio Deus quer se aproximar de você, Ele quer ser mais íntimo de você. Jesus certa vez disse assim: já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Ele quer ser teu amigo, meu irmão. Ele quer estar perto de você, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer escutar o teu choro e também quer enxugar
as tuas lágrimas. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa prosperar teu coração, fazer com que você seja mais íntimo de Deus e avance no caminho da fé. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, não se esqueça, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.